Professor, bom dia. Bom dia, Patrícia. Espero que esteja começando o ano novo bem. Ah, com certeza. E com a nossa conversa vai ficar bem melhor. Eu, Espero que sim. eu tenho muita curiosidade a respeito desses calendários, porque a gente vira o ano, entra ano, segue lá a folhinha, 12 meses, alguns meses com 30, outros com 31, fevereiro com 28. E aí as pessoas dizem que a gente segue o calendário gregoriano. E aí, como é que surgiu o calendário? Ou como surgiram os calendários? Porque eu sei que não tem mais um, não tem só um, né? Devem ter vários calendários. Todos eles são ligados à astronomia ou à religião, de alguma forma. Explica pra gente como é que tudo começou, professor. Então, bom, como começou, isso se perde nos meandros do tempo. Mas, de Uhum. qualquer forma, a gente sabe que há mais de uns 4.000 anos já que se utilizam calendários. E esses calendários, eles sempre foram necessários porque muitas das coisas da vida de uma pessoa são baseadas em determinadas características astronômicas. Então, por exemplo, a aragem, a semeadura, a Uhum. colheita, tudo isso dependia de se saber as datas certas para fazer cada uma dessas coisas. Além disso, se faziam celebrações religiosas, e essas celebrações religiosas tinham que acontecer em dias certos. E esses dias certos podiam ser, por exemplo, o dia mais longo do ano, ou o dia em que o sol parava de subir no céu e começava a voltar. Enfim, eram datas que, de alguma forma, eles associavam com eventos astronômicos por um único motivo. Os eventos astronômicos eram os únicos que eram realmente confiáveis. Eles tinham um ciclo muito bem definido e, mesmo que a gente perdesse um ciclo, o próximo aparecia sempre na data certa. Então, eles procuravam arranjar alguma coisa que pudesse ser bastante confiável. E os únicos eventos que realmente eram confiáveis eram eventos astronômicos, motivo pelo qual todos os calendários, de alguma forma, estavam associados com eventos astronômicos. A gente começa até pela duração do dia, né? Que é a rotação da Terra. Então, essa é uma Hum. dessas coisas que, na verdade, não é bem verdade. A rotação É, a duração do dia solar que nós utilizamos Hum. tem 24 horas, por definição, é intervalo de tempo entre duas passagens do Sol, bem alto na cabeça da gente. Uhum. Mas o período de rotação da Terra, com relação às estrelas distantes, é cerca de 4 minutos mais curto. Olha. Portanto, a rotação da Terra, na verdade, é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos e não exatamente 24 horas. 24 horas é só o dia solar, mas não a rotação da Terra. Mas olha, e aí, como é que ficou a definição dos dias para meses, para semanas e para meses? Como é que a gente dividiu isso? Então, para a semana, isso foi com um motivo puramente astrológico, não foi Olha. nem motivo astronômico, Hum. porque na época, e ainda hoje, né, quando a gente olha para o céu, a gente vê cerca de 6.000 estrelas que são fixas umas com relação às outras. No entanto, há 7 astros que se movem com relação às estrelas. É a Lua, que é muito fácil de observar, ao longo de 1 hora dá para ver que ela muda de posição com relação às estrelas. Os 5 planetas visíveis a olho nu, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, e o Sol. Então, esses são os 7 astros que se movem com relação às estrelas. E é claro que esses 7 que se moviam, eles chamavam a atenção. E como eles chamavam a atenção, eles passaram a ser vistos de alguma forma diferente dos outros astros. E essa forma diferente, para algumas civilizações, baseou-se em idolatria. Então começou-se a adotar aqueles astros como deuses. Então, a cada um desses 7 astros se associou um dia.
De modo que um dia eles adoravam o Sol, no outro dia eles adoravam a Lua, depois Mercúrio, e assim para frente. Quando acabavam os 7, começava tudo outra vez. Então a semana teve uma origem astrológica e não astronômica. Já o mês não. O mês, inicialmente, era baseado nas fases da Lua. Só que, em alguns calendários, o mês, com as fases da Lua, continua sendo usado ainda hoje. Por exemplo, o que acontece com o calendário muçulmano. O calendário muçulmano é um calendário puramente lunar. Então, ele é associado com as fases da Lua. Não importam as estações do ano. Outros calendários baseavam única e exclusivamente no Sol. Então, para eles não importavam os meses, quer dizer, não importavam as lunações, só importavam as estações do ano, que é aquilo que nós usamos hoje no nosso calendário, no calendário gregoriano. E existe um outro povo, vários outros, mas um especificamente, é o povo judaico. O povo judaico utiliza um calendário chamado lunisolar. O calendário lunisolar, ele se baseia nas fases da Lua para cada mês, mas eles não querem que os meses se defasem muito com relação às estações do ano. Então, o que eles fazem? Quando o calendário começa a defasar com relação à estação do ano, eles inserem um 13º mês. Olha. Então, de vez em quando o ano tem 12 meses, de vez em quando tem 13 meses. Então, percebe que é um calendário bem diferente daquele gregoriano que nós usamos no dia a dia, mas é o calendário judaico usado ainda hoje. Que coisa, né? Quantas curiosidades, professor. O calendário é uma coisa maravilhosa. É doida, mas é maravilhosa. Doida, mas é maravilhosa, é ótimo. Agora, vamos lá. O senhor falou sobre o calendário judaico e o calendário gregoriano, né? São termos que para muita gente remete à religião. Onde é que a religião entra nos nossos calendários? Quando? De que forma? Sim, não. Claro que, por exemplo, no caso específico do calendário judaico, tem relação direta, uma vez que muitas das festas religiosas judaicas estão associadas com fenômenos astronômicos. Uhum. E o calendário gregoriano, calendário que nós usamos, também é associado com a religião, uma vez que o calendário gregoriano, ele foi, de alguma forma, baseado, ele foi composto de tal forma que estivesse exatamente de acordo com a definição da Páscoa, uma vez que a Páscoa é definida da seguinte forma: a Páscoa é o primeiro domingo que ocorre depois da primeira lua cheia, que ocorre depois do início da primavera do hemisfério norte. Essa é a definição da Páscoa, ainda hoje. Só que essa definição, ela embute um monte de problemas. Por exemplo, calcular a primeira lua cheia que ocorre depois do início da primavera. Bom, primeiro, quando é que vai ser o início da primavera? Isso aqui não é fácil de calcular. Então, por exemplo, a Igreja Católica adotou, no Concílio de Nicéia, no ano de 325 da era cristã, adotou que o início da primavera, no calendário utilizado pela Igreja, seria sempre no dia 21 de março, por definição. Mesmo que, astronomicamente, isso não ocorresse exatamente no dia 21 de março. Mas a Igreja adotou como sendo no dia 21 de março. E a primeira lua cheia? Bom, a lua cheia aí é mais complicado ainda. A lua cheia, para saber, prever quando é que vai ocorrer uma lua cheia, é muito difícil. Então, eles adotaram um ciclo chamado ciclo metônico, que é um ciclo que foi descoberto uns 400 anos antes do início da era cristã, e onde nesse ciclo, a cada 19 anos, as luas cheias voltam a ocorrer nos mesmos dias do ano. Então, o que acontece é que eles adotaram esse ciclo de 19 anos. Só que esse ciclo de 19 anos pode dar um erro de um dia para mais ou de um dia para menos.
associado ainda com a imprecisão no dia do início da primavera, aí a Páscoa podia sair muito fora daquilo que a igreja queria que fosse. Quer dizer, a igreja queria que acontecesse o mais próximo possível do evento astronômico. Só que, como o evento astronômico era muito difícil de descobrir, de prever, então eles fizeram aquilo que em astronomia costuma se chamar uma cozinhada. Quer dizer, eles fizeram alguma coisa para aproximar o máximo que eles pudessem, sem fazer com que houvesse uma defasagem muito grande. Mas, mesmo assim, por volta do ano de 1582, havia uma defasagem de 10 dias. Quer dizer, eles estavam comemorando o início da primavera, no dia 21 de março, quando, na verdade, a primavera já tinha acontecido 10 dias antes. 10 dias antes. Então, o que eles fizeram? Em 1582, o Papa Gregório XIII emitiu um decreto de tal forma que vinha vindo o mês de outubro. Dia 1 de outubro, 2 de outubro, 3 de outubro, 4 de outubro, e aí 15 de outubro. Então, depois do dia 4 de outubro, veio o dia 15 de outubro. Eles simplesmente tiraram os 10 dias que estavam demais. Como naquela época a Igreja Católica era muito poderosa, a maior parte dos governantes acabou adotando esse fato. Então, aí é que aconteceu de que o calendário gregoriano, então, no mês de outubro, faltam 10 dias. Só que os dias da semana mantiveram a sequência. Então, era segunda, terça, quarta, quinta, aí passou para o dia 15, e no dia 15 era sexta-feira. Quer dizer, os dias da semana mantiveram. E foi assim, então, que nasceu, em 1572, o calendário gregoriano, que é o calendário que nós usamos até hoje. E percebe que é um calendário que nasceu por motivos religiosos. Entendi. Agora, professor, muita gente também se pergunta por que a gente tem um mês de 28 dias e um bissexto de 29, por que não tem 30 também? Com o caso de fevereiro, né? A gente está falando de fevereiro. Perfeito. E se soubesse a história disso, nem perguntaria. Conta. Sabe como é que... É maluco, é bem maluco. É o que eu falei, é maravilhoso, mas é totalmente maluco. Olha só, por volta do ano 753, antes da era cristã, quando os irmãos Rômulo e Remo fundaram Roma, eles criaram um calendário. E o calendário que eles criaram era um calendário que não tinha absolutamente nada a ver com alguma coisa astronômica. Eles adotaram que o ano tinha 10 meses, e esses 10 meses formavam no todo 304 dias. Os 4 primeiros meses tinham um nome, o mês de março, depois o mês de abril, maio e junho. Esses 4 meses tinham um nome. O próximo mês se chamava quintilhos, sextílios, setembro, outubro, novembro e dezembro. O mês 10 era o mês de dezembro, com 304 dias. Só que e cada mês tinha 30 ou 31 dias. 30 ou 31, só isso daqui. Muito bom. Aí, como verificaram, né, que era um absurdo ficar fazendo um calendário que não tivesse nada a ver com astronomia, porque se eles errassem a contagem de um dia, todo o calendário estava perdido, porque não tinha jeito de fazer uma checagem para verificar se estava certo. Então, o governador seguinte, o Nuno, ele modificou um pouquinho, de tal forma que passou a ter 12 meses de 29 ou 31 dias. 29 ou 31, 29 ou 31. Por quê? Pelo fato que, com isso, ele conseguia fazer, então, ficar parecido com o calendário lunar, e com o fato de ele botar 29 e 31, sempre número ímpar, é porque os números ímpares eram aqueles que agradavam aos deuses. Os números pares davam azar. Nossa! Então, por isso que era só 31, 29, 31, 29. Só que no começo tinha 10 meses. Só que ele sabia que tinha que ter 12. Então, ele acrescentou mais 2 meses. Então, vinha janeiro, fevereiro, até dezembro. Depois de dezembro vinha
fevereiro e depois vinha janeiro. Olha, Quer dizer, então, percebe? A ordem estava invertida. E por que janeiro estava no final? Porque janeiro era dedicado ao Deus da paz. E o Deus da paz tinha duas faces, uma que olhava para o passado e uma que olhava para o futuro. Então tinha que estar no final do ano. E o mês de fevereiro era o mês das febres, daí o nome fevereiro, febre. Era o mês em que ocorriam as acusações, tinham que pagar impostos, era quando eram executados os prisioneiros. Era um mês, realmente aquele mês bem chatinho. uhum. Só que percebe que se eles continuassem colocando 29, 31, 29, 31, sempre números ímpares, 12 meses ímpares somados dá um número par. Sim. Aí o ano todo seria azarado. Como eles não queriam que o ano todo ficasse azarado, eles queriam que só um mês ficasse azarado. Qual? O mês das febres. Então, no mês das febres, eles colocaram um dia a menos, 28 dias. Tem um número lógica. par. Tem Então, lógica. assim, Essa coisa do azar do mês de fevereiro, das febres, então deixa só com ele, pronto. exatamente, é bem maluco. Por isso que eu falei, é maravilhoso, mas é maluco. E aí, percebe que no ano 153, antes da era cristã, os romanos tinham eles davam dois calendários. Um calendário que era usado pelo pessoal da magistratura e um calendário que era usado do ponto de vista civil. Um calendário, digamos assim, mais religioso e civil. E os dois começavam em meses diferentes. Em 153, antes da era cristã, foi decidido que os romanos iam adotar um único calendário. E o calendário que eles adotavam é o calendário jurídico. E acontece que o calendário jurídico sempre começava 2 meses antes do calendário religioso. Então, como agora eles queriam que o calendário começasse no jurídico, então eles passaram a dizer que o primeiro mês do ano ia passar a ser fevereiro. Só que aí ficava fevereiro, janeiro, e aí janeiro não ficava no final nem no começo do ano, não podia olhar para o futuro e para o passado. Então eles inverteram a ordem e ficou janeiro, fevereiro, como nós conhecemos hoje. E é por isso que o nosso mês de dezembro é o 12. Por quê? Porque foram acrescentados aqueles 2 meses no começo do ano. E curioso, né? Porque é uma bagunça, mas é uma bagunça que se organizou e fez sentido no final das contas, né? Ah, sim. Percebe que, inclusive, quando a Igreja Católica adotou o calendário gregoriano, ela o fez consultando astrônomos. Então, foram esses astrônomos que decidiram como que teria que ser feito o calendário para que os anos pudessem ser contados de forma mais precisa. Tanto é que, por exemplo, aquilo que normalmente a gente costuma dizer, de 4 em 4 anos um ano é bissexto. Quer dizer, o fevereiro que tinha 28 dias passa a ter 29. Isso foi verdade até 1572, porque era utilizado o calendário chamado calendário juliano. Com a entrada do calendário gregoriano, em 1572, passou a ser assim: um ano é bissexto se ele for múltiplo de 4. Mas, se ele terminar em 00, então ele não é bissexto. Agora, se ele terminar em 00 e for múltiplo de 400, então ele é bissexto. Então é por isso que nem todo ano que é múltiplo de 4 é bissexto, simplesmente pelo fato de que a Igreja Católica adicionou 2 regrinhas adicionais para que o calendário ficasse mais associado com as estações do ano. Mas mesmo assim, com todos esses cuidados, ainda hoje nós sabemos que a cada 3.300 anos, o calendário gregoriano defasa de um dia com relação às estações do ano. De tal forma que lá por ano de 4.300 e qualquer coisa, alguém vai ter que falar, opa, vamos ter que fazer que um ano que era
para ser bissexto, vai ter que deixar de ser. Mas como isso vai demorar aí uns Muito. 3.000 anos ainda, não estou muito preocupado. Tá certo. Professor, quantos calendários existem atualmente? Então, atualmente em uso, a gente, estatisticamente, considerando algumas características, a gente admite a existência de 40 calendários diferentes. Nossa, é muita coisa. Muitos desses calendários, eles são calendários, assim, bem de uso local, Uhum. mas existem alguns que são bastante difundidos, porque além dos 3 daí que nós tínhamos falado, né, o calendário gregoriano, o calendário judaico, o calendário muçulmano, existe, por exemplo, o calendário chinês tradicional, existe o calendário ortodoxo, adotado pela Igreja ortodoxa, por exemplo, na Rússia e em alguns outros países que ainda utilizam o calendário juliano. Tanto é que a Páscoa ortodoxa raramente coincide com a Páscoa católica, exatamente porque existe uma diferença de 10 dias que o calendário ortodoxo não corrigiu. Existe essa. E existem outros calendários. Claro que existem calendários que não se usam. Calendário maia, calendário asteca, que era um calendário de alta precisão, mas que não tiveram sequência pelo simples fato que os espanhóis acabaram com os povos, tanto astecas como maias, e a cultura deles desapareceu. Tanto é que a gente tem pouquíssimas informações de um calendário que sabemos ser extremamente bom, mas morreu com a cultura dele. Professor Roberto, muitíssimo obrigada por conversar conosco aqui na CBN Vitória. Desejo ao senhor um feliz 2026 e já deixo o convite para o senhor conversar conosco outras vezes. Agradeço muito o convite para uma próxima vez, já está aceito. Agradeço muito os votos de um bom 26, retribuo para todo mundo que está nos ouvindo agora. Espero que todo mundo, seja 2026 ou 2056, que sejam todos muito felizes. Obrigada, viu, professor? Um abraço grande para o senhor e para toda a sua equipe. Muito obrigado igualmente para a senhora e para a sua equipe também. Um abração. Tchau, Outro. tchau. Tchau, tchau.